É isso, Rose. Agora vamos para o segundo assunto, falar sobre uma repercussão nacional, porque o Lula, né, criticou o IBAMA, aquela repercussão da semana passada, aspas do presidente, não dá para ficar nesse lenga-lenga, disse o Lula sobre a foz do Amazonas, Rose. Olha, pois é, todo mundo mostrando ali que ele estava fazendo uma fala muito parecida com a do presidente Bolsonaro. E a gente já tinha uma visão em relação ao posicionamento do PT em relação à questão ambiental indígena antes da eleição. Eu queria puxar um vídeo, você tem aí um áudio, de uma entrevista que o Lula deu quando era candidato à Rádio Difusora, para mim, na ocasião, para o jornalista Fred Lobão. Vamos botar aqui o áudio só para as pessoas compararem um pouco o antes e o agora. Agora não pode por causa do bagre. Jogaram bagre no colo do presidente. O que eu tenho com isso? Essa frase, que poderia facilmente ser atribuída ao atual presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, o senhor sabe, foi apontada pelo jornal Estado de São Paulo como sua, em uma reunião em abril de 2007, com o então Conselho Político do seu governo. Segundo o jornal, a reunião tratava dos entraves que o IBAMA apresentava ao licenciamento ambiental das hidrelétricas de Santo Antônio e Jirau. 2 anos após a inauguração da obra, as comunidades e margens do Rio Madeira, cidades do margem do Rio Madeira, vivenciaram sua maior cheia histórica. Espécies de peixes comercializáveis e não comercializáveis sofreram alteração na sua reprodução. E as usinas são apontadas por pesquisadores da UFAM e do INPA como uma das principais responsáveis pela degradação do Rio Madeira. Presidente, o que o senhor pensa hoje sobre as 2 usinas? A frase inicial ainda traduz o seu pensamento? Eu não entendi a frase inicial que você falou. Eu vou repetir. Agora não pode, por causa do bagre, jogar um bagre no colo do presidente. O que eu tenho com isso? Repete para mim, por favor. Agora não pode, por causa do bagre. Jogaram o bagre no colo do presidente. O que eu tenho com isso? Você não tem noção. Você não tem noção, Rosiane, de quantas horas de reunião eu fiz para que a gente pudesse discutir Santo Antônio e Jirau. Você não tem noção de quantas reuniões. A última reunião que eu tive foi uma reunião em que nós trouxemos, primeiro, o maior especialista do mundo em sedimentos em rios de água doce. Um cidadão que veio daí. E o trecho da fala do Lula para você na difusora. Muito bem, Ricardo, excelente. É só para a gente sentir o que aconteceu. A reunião que eu estou descrevendo, eu começo pela frase: agora jogaram o bagre no colo do presidente. O que eu tenho a ver com isso? Né? Resolve o bagre, eu quero a hidrelétrica. Eu disse, olha, essa frase poderia ter sido atribuída para o presidente Bolsonaro, mas era sua, numa reunião, pressionando o IBAMA para que houvesse a construção das hidrelétricas. As hidrelétricas foram construídas e os especialistas, Ricardo, muita gente fala do garimpo no Madeira, e ele existe de fato, mas o maior problema do Madeira não é o garimpo artesanal. O maior problema no Madeira são as consequências da hidrelétrica, e que nunca foram reparadas. Elas não foram medidas e mesmo depois não foram reparadas. Isso aconteceu onde? No governo em que o IBAMA foi pressionado pelo presidente Lula. O que ele está fazendo agora não é uma novidade. A comparação com a fala do Bolsonaro também não é uma novidade, né? Acho que a fala da Marina é a mais equilibrada. Um ministro, ele é uma presença política. O IBAMA, ele é um órgão técnico. A fala do Lula, ela não é só uma fala de quem está querendo resolver um problema que é importante, sim, para o país, que tem que ser debatido e tem que estar na alçada do presidente tratar disso, evidentemente. A conotação da fala dele é completamente diferente. Ele está chamando o IBAMA, todo o trabalho, a legislação que o IBAMA respeita, de lenga-lenga. A gente precisa de mais tempo para debater isso, mas não podemos deixar de debater sob o ponto de vista de uma estrutura do Estado que, independente das forças ideológicas, elas funcionam de forma a agredir, muitas vezes, o direito ambiental, as comunidades tradicionais, e elas não estão sempre atreladas só à extrema-direita ou à direita ou ao bolsonarismo. A gente volta a tratar isso na coluna com mais tempo. Perfeito, Rose. Reinaldo Azevedo já chegou. A gente deixa os 2 próximos assuntos para amanhã, beleza? Tchau, tchau, um abraço. Beleza, um beijo.